E vamos começar falando de eleição. Hoje, o que muita gente comenta é: Lula ganhou ou Lula perdeu? Lula ou Bolsonaro? Quem saiu mais forte depois de fechadas as urnas nas eleições municipais? Eu vou trazer um ponto de vista para vocês, que é: os dois perderam. O que a eleição mostrou para a gente é que a direita existe sem Bolsonaro, e vários líderes da direita fizeram seus prefeitos em capitais importantes. Eu estou falando aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que apadrinhou, que bancou a campanha de Ricardo Nunes e que foi reeleito. Eu estou falando de Goiânia, o governador Ronaldo Caiado conseguiu eleger o prefeito da capital de Goiás. Eu estou falando de Ratinho, que elegeu o candidato em Curitiba, prefeito de Curitiba. Então, vários líderes da direita se sobressaíram como padrinhos políticos, mostrando que a direita vive sem Bolsonaro. E do lado da esquerda, o PT teve um desempenho ruim, uma capital apenas contra 4 do PL. Nesse aspecto, o PT sai menor da eleição, uma capital só contra 4 do PL, por exemplo. E não há lideranças no espectro, no campo da esquerda, que demonstrem força para os próximos embates. E eu estou falando já de 2026, porque no Brasil, no mundo real que a gente vive, a gente está acostumado a pensar na conta que vence no final do mês, o problema do filho na escola, o problema real da sua vida. Os políticos acabam uma eleição, eles já começam a falar da próxima. Então, o resultado dessa eleição de agora já começa a repercutir para discutir 2026. E faço todo esse comentário aqui para vocês, para a gente tratar disso agora com o Túlio Amâncio, que está ao vivo aqui com a gente, direto de Brasília. O governo, inclusive, já fez hoje, agora de manhã, uma reunião exatamente para discutir o que as urnas disseram. O que esse resultado fraco do PT e com novas lideranças de direita surgindo demonstra que é preciso fazer. O Túlio Amâncio está com as respostas para a gente. Boa tarde, Túlio. Oi, Adriana, boa tarde a você, a Ju, ao Frumento, a todo mundo que acompanha a gente. Eu falo aqui ao vivo do Palácio da Alvorada, agora 2h06. Agora há pouco acabou a entrevista coletiva do ministro Alexandre Padilha, de Relações Institucionais. Ele estava reunido com o presidente Lula e também com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Entre as pautas, claro, um balanço desse pleito, principalmente desse segundo turno. E aí vem aquela questão das versões, né? O Padilha, ele reconhece que é preciso mudar um pouco a forma como o PT se comunica, entender as novas dinâmicas de trabalho. Ele fez essa meia-culpa durante essa entrevista coletiva. Mas, por outro lado, ele não vê esse pleito, não vê esse segundo turno como uma derrota do PT. Ele ressalta que o número de prefeituras do partido cresceu quase 40% em relação às eleições de 2020 e ele diz que o grande vitorioso dessa eleição foi a reeleição, os prefeitos que já estavam no cargo. E ele dá um jeito de colocar o dedo do governo nessa história também. Ele lembra dos 67 bilhões para os fundos municipais que foram repassados pelo governo federal a esses municípios. Então ele diz que, fora emendas parlamentares, fora outras questões, tem esse dinheiro do governo que foi repassado aos municípios e esses prefeitos se aproveitaram disso para conseguir a reeleição. Então o Padilha tenta buscar ou tentar abocanhar um pouquinho dessa vitória por parte de partidos de centro ou de centro-direita, alguns deles que fazem até, que compõem a base do governo, como por exemplo o próprio PSD, que é o partido que conseguiu fazer mais cadeiras de prefeito este ano. Outros pontos que foram destacados pelo ministro Alexandre Padilha, ele citou Bolsonaro, ele disse que nenhum ex-ministro de Bolsonaro foi eleito e alguns nomes mais ligados à extrema-direita também sofreram derrota, como por exemplo o Éder Mauro em Belém, o André Fernandes em Fortaleza e o Carlos Jordi em Niterói. Mas essa discussão não vai terminar por agora. A executiva do Partido dos Trabalhadores tem uma reunião hoje à tarde, comandada pela Gleisi Hoffmann, justamente para discutir essas novas direções ou novos alinhamentos que o partido pretende fazer, já visando
às eleições de 2026. Eu conversei com alguns parlamentares, eles dizem, olha, não tem nada a ver a eleição presidencial com a municipal, mas a gente tem medo de uma diminuição do tamanho da bancada do PT no parlamento, no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara. Então é preciso sim rever essa rota, reajustar essa bússola para ver o que é preciso corrigir até as próximas eleições daqui a 2 anos, Adriana. O Túlio, e na bússola do governo tem 2 palavrinhas, reforma ministerial ou ainda não? Segundo Alexandre Padilha, ainda não. Por quê? O governo está se preocupando neste momento com a eleição para a presidência da Câmara e com a eleição para a presidência do Senado. No Senado, a situação está bem resolvida com o Davi Alcolumbre, ele está conseguindo unir ali as forças de PT a PL. Arthur Lira tenta fazer a mesma coisa na Câmara dos Deputados, mas vem sofrendo um pouco de dificuldade para isso. Então, o PT ainda precisa muito de Arthur Lira, principalmente até o fim do mandato dele. Então, quer ter esta moeda de troca para conseguir manter as suas pautas ativas na Câmara dos Deputados. Então, está evitando sacramentar o apoio ao candidato do Arthur Lira, que é o Hugo Mota. Então, ainda conversa com o Elmar Nascimento, ainda conversa com o Antônio Brito, 2 deputados da Bahia, um do União Brasil, outro do PSD. Após a composição da nova Câmara, da nova mesa diretora, melhor dizendo, da Câmara e também do Senado, aí sim, segundo fontes do governo, pode ser que venha uma reforma ministerial, pode ser que não. Eles dizem que é até provável que venha uma reforma ministerial, uma reforma na liderança do governo. Por exemplo, eles não imaginam o Randolfo Rodrigues na liderança do governo, tendo Davi Alcolumbre como presidente do Senado. Então isso tudo deve ser mexido, mas lá para final de janeiro, depois de fevereiro, ali, quando as eleições, de fato, para o Senado, para a presidência do Senado e da Câmara acontecerem. Certo, Túlio, o fato é que a oferta de ministérios pode ser uma moeda justamente nessa negociação de apoio à sucessão na Câmara. Mais do que nunca para o governo Lula é importante ter um presidente da Câmara confiável e que não ofereça a anistia a Bolsonaro, porque isso vai diretamente refletir na eleição de 2026. Adriana, por favor. O que eu estou ouvindo muito, Túlio, Adriana Frumento, é que a centro-direita agora é a grande noiva a ser cortejada, tanto pela esquerda quanto pela direita, para poder já mexer as peças nesse tabuleiro para 2026, que é um jogo que já está sendo jogado, né? Por isso a pressão por uma reforma ministerial já começa. A água já começa a ferver daqui a pouquinho. Obrigada, viu, Túlio? Exatamente. É isso que eu concluí, exatamente. A água já está começando a ferver, mas logo, logo essa pressão por parte desses partidos que vão querer uma maior representatividade começam a chegar de forma mais forte, principalmente quando for para compor essas mesas na Câmara e no Senado. Tá certo. Volto com vocês. Obrigada demais, querido. Tchau, tchau. Vamos seguir falando de eleição, agora de São Paulo, que foi a eleição que mais, enfim, repercutiu no Brasil inteiro, com vitória de Ricardo Nunes, apadrinhado de Tarcísio de Freitas. É vitória muito grande de Tarcísio nessa campanha, né, Frumento? Uma vitória grande, e o prefeito reeleito teve uma segunda-feira repleta de entrevistas aí para demarcar justamente posição. Foi a Aparecida agora à tarde e a Isabela Mota acompanhou e tem mais detalhes sobre essa agenda. O dia seguinte da conquista da reeleição de Ricardo Nunes. Isabela, bem-vinda, boa tarde. Oi, Frumento, boa tarde. Isso foi um dia bem agitado. O prefeito Ricardo Nunes, agora reeleito, saiu de casa. Ele mora na Zona Sul de São Paulo bem cedinho. A gente já estava por lá acompanhando a manhã dele. Por volta de 6h40 da manhã, ele deixou a casa dele para dar início aí a essa maratona de entrevistas para demarcar essa posição de um prefeito que venceu com uma vantagem muito grande. Foram 1 milhão de votos de diferença entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos do PSOL, que era o adversário dele nessa reta final da corrida eleitoral. Ricardo Nunes venceu em 54 das 57 zonas eleitorais que a gente tem aqui na capital paulista. Inclusive, ele conseguiu trazer para o espectro político dele as vitórias que Pablo Marçal teve no primeiro turno, que era outro candidato aqui em São Paulo do PRTB,
que estava ali numa disputa bem acirrada no começo, Guilherme Boulos, Pablo Marçal e Ricardo Nunes, de quem iria para o segundo turno. E nas zonas que Pablo Marçal venceu no começo, agora Ricardo Nunes conseguiu também uma vitória no segundo turno. Essa que é a primeira vez que Ricardo Nunes consegue vencer um cargo de votação majoritária. Ele herdou a Prefeitura de São Paulo de Bruno Covas, que morreu em 2021, e de quem Ricardo Nunes era vice na chapa ali composta. A partir de 2021, ele iniciou o mandato aqui em São Paulo, e essa era até uma crítica da oposição contra o atual prefeito, que ele não tinha sido eleito, não tinha o apoio da população, e esse apoio de agora deve ser muito importante para que ele consiga também um avanço político e se mostrar também uma figura política importante aqui no estado e nacionalmente. Ontem, depois que a vitória dele foi confirmada, ele subiu no palanque para falar com os apoiadores. Do lado dele, o governador Tarcísio de Freitas, que foi o principal apoiador dele nessa campanha, e também Gilberto Kassab, o presidente do PSD, que saiu fortalecido e também está do lado de Ricardo Nunes nessa campanha. Ele agradeceu o governador Tarcísio de Freitas, falou ali que ele era o líder maior dessa campanha, sobre a importância dele. Falou muito rapidamente sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, que o apoiou nessa campanha, mas que não esteve presente em comícios, em caminhadas. Foi ali uma presença bem tímida. E hoje aqui, em visita ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, ele inclusive comentou que precisava ali ser comentado essa questão da presença de Bolsonaro, mas que não tem nenhum problema entre os dois. Eles seguem aliados políticos, e a gente questionou ele aqui no saguão do Grupo Bandeirantes, quando ele já estava de saída, sobre a questão das árvores em São Paulo. A gente teve um problema sério de apagão dos últimos tempos, e a Enel, que é a distribuidora de energia elétrica aqui em São Paulo, culpou a prefeitura, falou que as podas de árvores não estavam sendo feitas corretamente, jogou ali essa responsabilidade para a Prefeitura de São Paulo. E no plano de governo do Ricardo Nunes não há nenhuma delimitação do que será feito com essa poda de árvores. E ele falou que tem um avanço de 2021 para cá, ainda há um trabalho a ser feito, mas que a poda de árvore não influencia no trabalho da Enel, e falou que não tem como culpabilizar a Prefeitura por esse estrago feito no apagão de São Paulo. Tá certo, Isa. Obrigada pelas suas informações. Só quero retomar o ponto que você falou da relação do Ricardo Nunes com Tarcísio de Freitas, de gratidão, e expressa isso de uma forma muito enfática, mas ao falar de Bolsonaro é muito tímido, é uma fala muito... e às vezes, na minha interpretação, até cutucando, até pisando no calo do Bolsonaro. A gente separou para vocês um trechinho da entrevista de Ricardo Nunes aqui à Band News TV, que mostra exatamente isso. Vamos colocar no ar e eu já comento com vocês. Se por acaso o presidente Bolsonaro não estiver elegível, indiscutivelmente, na minha opinião, como prefeito reeleito da maior cidade do Brasil, como uma pessoa que participa da política há muito tempo, o Tarcísio de Freitas é o grande nome, pela gestão que faz e por essa demonstração de traço de caráter, de ética na política. A gente precisa de gente com firmeza, porque assim, é como você está numa guerra, né? O capitão ali, ele vai pôr o peito dele na frente para defender os seus soldados. E é assim que tem que ser, uma pessoa que toma a frente, que toma posição, que enfrenta desafios, né, que não tem um desafio e foge e se esconde. Pelo contrário, quando tem um desafio, é a hora que ele vem para ajudar, e é isso que a gente precisa. Bom, para bom entendedor, o pingo é letra, né? Não tem aquele ditado? Quando ele elogia, a Ju tá rindo aqui, Ju. Mas é isso. Ju e Frumento, para bom entendedor, o pingo é letra. Quando ele elogia e agradece Tarcísio de Freitas, já falando do nome de Tarcísio como um presidenciável, e aí só talvez o Bolsonaro esteja elegível, né? Porque se tiver elegível é o Bolsonaro, mas o líder mesmo, que não teve medo, que botou o peito na frente do soldado e chama o Tarcísio de capitão. Sim, um nome que, entre os bolsonaristas, é um título, quer dizer, Capitão Bolsonaro. E o Ricardo Nunes fala, o capitão que botou o peito na frente, que não teve dúvida, que no desafio não fraquejou. Claramente, na minha interpretação, é cutucada forte no Bolsonaro, e colocando aí o Tarcísio de Freitas já como um nome para a presidência em 2026, e ele, claro, Ricardo Nunes, como cabo eleitoral. É por isso que no começo eu comentei aqui, a direita existe sem Bolsonaro, e deu várias provas disso nessa eleição. Se a esquerda existe sem o Lula, é que aí há controvérsias, porque não
a um surgimento de novas lideranças. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, mas vamos continuar girando as capitais, Frumento? Vamos sim, a gente vai agora para Belo Horizonte, a segunda maior cidade em disputa neste segundo turno. O atual prefeito também conseguiu ser reeleito e a Gabriela Oliveira tem mais informações para a gente sobre esse dia seguinte na capital mineira. Seja bem-vinda, Gabriela. Boa tarde. Oi, Eduardo. Boa tarde para você também, a todos aí no estúdio e a todos também que nos acompanham aqui no Entre Nós. Pois é, após vencer o segundo turno das eleições aqui em Belo Horizonte, o prefeito reeleito Fuad Noman, do PSD, iniciou a segunda-feira dando uma entrevista a uma emissora local aqui na capital mineira. Ele não divulgou a agenda para hoje e segue apenas com compromissos internos. Um dos primeiros desafios do prefeito recém-eleito é lidar com os estragos causados pelas chuvas que atingiram a capital mineira no último fim de semana. Apenas entre a noite de sábado e a manhã deste domingo, os bombeiros receberam 78 chamados relacionados às chuvas na capital, como salvamentos em inundações, desabamentos de muros e queda de árvores em vias públicas e residências. Em pronunciamento logo após a vitória, Fuad Noman destacou as obras de contenção implementadas no primeiro mandato que ainda não foram concluídas, mas que já amorteceram os estragos. Ele prometeu priorizar os trabalhos de contenção e disse que a primeira prioridade é tomar conta da chuva. Ele também disse que será um prefeito de todos os belo-horizontinos. Então, essa é a principal bandeira, né, defendida pelo Fuad Noman durante toda a campanha e é o que ele disse que vai priorizar aí nos próximos dias, que é a questão das chuvas aqui na cidade. Fuad Noman bateu o outro candidato, né, o Bruno Engler, do PL, com 53% dos votos. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada pelas suas informações. Bom, São Paulo e Belo Horizonte, as duas capitais do Sudeste que tiveram segundo turno. E agora a gente já vai para o sul do país, para Porto Alegre. A Duda Romanha está com a gente, traz as informações sobre a reeleição de Sebastião Melo, mesmo após a tragédia que o Rio Grande do Sul viveu com as enchentes. Boa tarde, Duda. Boa tarde para vocês, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, o prefeito reeleito de Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB, dedicou o dia de hoje, está dedicando o dia de hoje para atender veículos de imprensa e falar sobre essa vitória em segundo turno. Ele que quase venceu em primeiro turno. Nesse segundo turno conquistou 61,53% dos votos. Tem como vice a médica veterinária Betina Worm, do PL. Uma das principais preocupações, então, reforçadas por ele, é justamente a proteção contra cheias, um motivo de debate durante o primeiro e segundo turno. Melo destacou que vai dar prioridade às obras emergenciais e citou que quer expandir o sistema para onde atualmente não tem cobertura, depois do que a gente viu nesse mês de maio. Melo tem como medida imediata a montagem de um escritório de transição, mesmo sendo reeleito. Ele ainda não falou se vai manter o mesmo secretariado, a gente segue acompanhando os próximos dias, quando será montado esse escritório. E Porto Alegre também teve um grande número de abstenções. Essa foi uma questão no primeiro turno, e nesse segundo turno, 34% de abstenções aqui em Porto Alegre. Volto com vocês. Obrigada, viu, Duda, pelas informações. Além de Porto Alegre, a outra capital do Sul que teve segundo turno, Curitiba. E os curitibanos elegeram Eduardo Pimentel com 57% dos votos. Você vê, para quem está acompanhando pela live ou pela TV, o resultado aí na tela. Candidato Eduardo Pimentel apoiado por Bolsonaro, mas com uma situação parecida com a de São Paulo. O candidato oficial era o Eduardo Pimentel, mas Bolsonaro chegou a gravar vídeo desejando boa sorte para outra candidata, Cristina Grêmio, dizendo que até torcia por ela. Então, Bolsonaro foi o capitão com o pé em duas canoas, dividido, titubeante, ganhou Ratinho, governador que elege Eduardo Pimentel, está eleito para administrar Curitiba. Vamos para onde agora, Frumento? Vamos ao norte do país, a gente conversa com a Thaís Gama em Manaus. Por lá, mais uma reeleição. Davi Almeida venceu a disputa contra a Capitão Alberto do PL. Thaís, o que você nos conta desse dia eleitoral, desse segundo dia, desse dia seguinte à eleição e da reeleição do atual prefeito de Manaus? Oi, Frumento, boa tarde a você e a todos que estão entre nós. É verdade, por aqui, o compromisso hoje, o início da semana de compromissos para o prefeito reeleito da capital amazonense, Davi Almeida, do Avante, que atende a imprensa nesta segunda-feira. É ponto facultativo na capital pelo Dia do Servidor Público.
E a gente traz a informação de que na entrevista à Band News hoje, o prefeito de Manaus disse que foi reeleito por causa da qualidade dos serviços públicos da cidade em seu primeiro mandato. Ele citou, inclusive, os avanços na educação básica no pós-pandemia, quando Manaus subiu do 13º para o 5º lugar no ranking nacional de educação. E após a vitória, Davi Almeida adotou um tom conciliador, disse que será o prefeito de quem pensa como ele e também de quem pensa diferente. Almeida venceu Alberto Neto do PL por quase 97 mil votos de diferença. Ele recebeu 54,59% contra 45,41% do seu adversário. Nesse domingo, tivemos um índice de abstenção de 330 mil eleitores que não foram às urnas. De acordo com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, esse número representa 23,39% do total do eleitorado aqui na capital amazonense. E ainda no norte, Igor Normando, do MDB, também atendeu a imprensa como prefeito eleito na cidade de Belém. Ele reafirmou alguns compromissos firmados durante a campanha e citou a infraestrutura para a melhoria do transporte público. Ele venceu o delegado Éder Mauro, que é do PL. Eu volto com vocês. Obrigado, viu, Thaís, pelas informações. No norte do país, a gente teve outras duas capitais também que foram decididas em segundo turno. A Thaís já falou de Manaus e também de Belém. A gente teve ainda a definição em Palmas, que pela primeira vez a capital do Tocantins teve um segundo turno. Por lá, o Eduardo Siqueira foi o candidato que saiu vencedor. Além de Palmas, a gente teve também a definição em Porto Velho. Léo Moraes, do Podemos, prefeito eleito na capital de Rondônia, perdão. Vamos seguir com resultados em outras regiões? Vamos para o Nordeste agora. A gente já coloca aqui os números dos vencedores do Nordeste, começando por Fortaleza, a única capital que o PT vai administrar. Conquistou Fortaleza com Evandro Leitão, 50,38% dos votos, derrotando o PL André Fernandes. Seguindo ainda pelo Nordeste, Natal, Rio Grande do Norte, Paulinho Freire, do União, eleito com 55,34% dos votos, derrotando também a candidata do PT, Natália Bonavides. Próxima capital, Aracaju, Sergipe, 57,46%, eleita Emília Correia, do PL, contra o Luiz Roberto, do PDT, que foi derrotado nas urnas. Agora, João Pessoa, o resultado por lá, PP, Cícero Lucena, reeleito, 63,91% dos votos, derrotando um ex-ministro de Bolsonaro, Marcelo Queiroga, do PL. Seguimos com outros números agora vamos para o Centro-Oeste, Frumento? Nessa sequência de resultados das capitais, vamos a Goiânia. Por lá, o empresário Sandro Mabel, do União Brasil, venceu o Fred Rodrigues, do PL, também numa derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já em Cuiabá, capital do Mato Grosso, Abílio Brunini, do PL, saiu vencedor. Ele derrotou o Lúdio Cabral, do PT, por lá 53% a 46% dos votos. Já em Campo Grande, Adriane Lopes, do PP, foi reeleita. Em Campo Grande, Adriane Lopes, ela que é do PP e venceu Rose Modesto, do União Brasil. Daqui a pouquinho a gente fala mais de eleições, vamos repercutir com nossas equipes em Brasília, vamos trazer mais informações para você sobre eleições, mas eu já jogo aqui agora para a Ju falar de inflação. Falei, vamos falar do nosso mundo real, do nosso bolso, Ju, inflação apertando, né? Pois é, porque toda essa tensão eleitoral, ela acaba também movimentando as expectativas econômicas, já que para que a gente consiga ver uma melhora desse cenário ligado à inflação agora mais pressionada, tem a ver com o ganho que o governo vai conseguir a partir de agora nas negociações políticas e essa pressão que a gente está falando de atrair a centro-direita para a base aliada do governo e a aprovação de projetos como, por exemplo, a questão do orçamento. Adriana, a gente fala de inflação porque a inflação ela vem subindo, projeção de inflação está em alta, mesmo com a mudança da bandeira para amarela na nossa conta de luz, anunciada na sexta-feira pela Agência Nacional da Energia Elétrica, porque tem uma pressão muito grande de alimento. A gente está encontrando alimentos mais caros, principalmente as carnes, por conta das secas. E tem a ver com essa questão toda aí política, porque a desconfiança em relação à capacidade política do governo atual em aprovar uma melhora do equilíbrio fiscal, isso tem puxado o dólar mais para cima. O dólar está colocando mais lenha na inflação. Então, Adriana, como você lembrou bem, o governo prometeu que depois das eleições ia anunciar um pacote de corte de gastos.
passadas as eleições, todo mundo, a partir de hoje, aguarda para qualquer momento haja algum anúncio de redução de cortes de gastos, porque isso tende a fortalecer a confiança no país, no governo, pode puxar o dólar para baixo e, quem sabe, dar algum alívio na inflação. Porque quando a gente fala de desconfiança, tem a ver com o impacto do dólar, e o dólar impacta alimento, impacta combustível, uma série de preços aqui dentro do Brasil sofrem essa influência do dólar. Então, você vê, mesmo com essa perspectiva de uma melhora na nossa conta de luz, a partir de novembro, as projeções de inflação divulgadas hoje pelo Banco Central, naquela pesquisa semanal com o mercado financeiro, já apontam para uma expectativa de inflação acima do limite da meta de inflação do governo, que é 4,5%. Agora a previsão média está em 4,55%. Campos Neto, presidente do Banco Central, estava falando agora há pouco e lembrou a importância desse anúncio de corte de gastos, porque ele reconhece que essa desconfiança tem atrapalhado o trabalho do Banco Central em conter a inflação. Lembrando que provavelmente vai ter alta de juros, Adriana, daqui a 9 dias tem reunião de juros e é difícil manter crescimento, pensar em 2026, pensar nas eleições, que é o que já se fala a partir de agora. Com um juro tão alto, difícil manter crescimento e desemprego baixo por tanto tempo, com um juro que vai continuar subindo e pode se manter em patamar elevado. Então, economia e política se misturam nesse momento e o governo tem um desafio grande politicamente de melhorar a economia, que é o que todo mundo espera que aconteça daqui para frente, né? Eu acho que vão ser as duas pressões desse final de ano, dessa virada de ano. A pressão econômica por corte de gastos, para que isso favoreça um cenário de conter a inflação e que a gente veja a luz no fim do túnel para a queda de juros, porque agora a gente está vendo que vem aí uma sequência de aumento. E a outra pressão a gente já tratou também nesse começo do Entre Nós, que é a pressão por espaço político no governo. Enquanto o PT tem 11 ministérios, os dois partidos que mais conquistaram prefeituras nessa eleição, PSD e MDB, tem 3 ministérios cada. Então, vai ter uma pressão política por espaço dentro nos próximos anos dentro do ministério do governo Lula. A gente vai falar bastante sobre isso ainda, viu, Ju?